iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, o nosso mini treinamento número 6, sobre a aula do quadro de cursos que tem a academia. São 20 cursos. Nós estamos aqui na aula 9ª, chegando quase na metade. Semana que vem já estamos na aula 10. E o mini treinamento 6 versa então sobre IgG3, que é a terceira aula sobre investigações geológicas geotécnicas. E estamos falando sobre o PGG 3D. Então nos atrasamos um pouquinho, vamos direto para o assunto. Então, o que nós já fizemos, né? Na semana anterior, tivemos o capítulo 1, 2, 3, e agora falamos do PGG propriamente, né? Que são os furos para definir, então, as camadas do subsolo, as regiões. Na verdade, quando fala 3D, a gente tem que imaginar tridimensional, quer dizer, a área envolvida naquele local onde que nós vamos fazer uma obra de engenharia, né? Depois de definido, então, essas porções, que é o PGG 3D, nós vamos definir, então, as coletas de amostra. E coletas, então, tendo o PGG como está aí, definido as camadas, nós vamos definir onde que nós vamos coletar as amostras, né? Em função do SPT, em função do tipo de solo. E aí começa a alocação, então, do PGG. Estamos voltando um pouco atrás aí. E posicionamento da torre vai dar uma sequência de como foi feita a sondagem para a coleta daquelas amostras, né? Perfuração do primeiro metro, aqui a coleta das amostras deformadas, que devem ser feitas sob a minha orientação a cada metro, que é a própria escavação coletada e colocada no saco. As pessoas jogam isso fora, a gente acha desnecessário, muito pelo contrário, é muito importante coletar essas amostras e etiquetar. E aí, então, tem toda a sequência de como fazer a sondagem. Como isso aqui está gravado e está disponível na internet, quem quiser, a gente está disponível também para dar o caminho, caso não encontrem lá no nossa playlist, né, no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, que é o endereço oficial da Academia Dinamis. Bom, aqui então está mostrando as sondagens sendo feitas, mas olhando o perfil do terreno e objeto da obra. Então, esse tracejado é o objeto da obra, né? Então, se locou essa sondagem, nós estamos falando, estamos vendo a obra a ser executada, obra de terraplanagem aí, escavação ateu, e a sondagem, para poder, então, a cada passo da sondagem, estar olhando os materiais, olhando através dessas fotos do testemunho, coletando essas amostras, tá? E pareando ela com o perfil. Essa é a nossa orientação, que à medida que o homem está fazendo no campo, há um homem fazendo no escritório, no gabinete, de tal forma a um orientar o outro. Um orienta do que está encontrando e o outro orienta do que deve fazer, no sentido de prolongar a sondagem ou até mudar de sondagem, né? E aí então vocês estão vendo a sequência, mostrando então a definição do PGG, concomitante, vendo a obra de escavação e aterro que se pretende e definindo então as camadas 1, 2, 3. Né? Aí então, eu, em função das necessidades de ensaios de índices físicos, e aí estamos lembrando a visão ampliada milhões de vezes dos solos, onde nós temos os sólidos, a tensão que age entre os grãos, o ar que está entre os grãos e a água, em alguns vazios tem água e outros só ar. Aqui os parâmetros de índices indicativos de comportamento ou do tipo de solo, os índices físicos, aqui também falando de índices físicos, né? Sai de granulometria, aqui é o secador da amostra, que hoje nós temos já caixas de plástico que são mais simples do que esse secador, aqui destorrando a amostra para ensaio de granulometria, aqui levando
para verificar a umidade. Enfim, ensaio de granometria, não é objetivo nosso, já foi falado isso. É ensaio de laboratório 2, se me falha a memória, Labo 2. Tá? Então, aqui é o ensaio de granometria. E mais o que a gente está apresentando aqui é você fazer um treinamento lá no nosso laboratório, que fica próximo em São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas. Né? Melhor do que tá só vendo teoricamente. Também tem alguns livros que já foram mostrados várias vezes em outros cursos. Esse aqui é o limite de liquidez. Nós temos um outro aparelho que vai aparecer aí, se me falha a memória. Esse é o limite de plasticidade. O limite de plasticidade tem duas formas. O limite de liquidez tem duas formas de fazer. Nós estamos lá fazendo as duas. Esse é o LP, aqui mostrando as propriedades das argilas. Agora, ensaio de compactação. Esses são os ensaios básicos que nós temos que fazer a partir de definir o PGG. Esse é o de compactação, né? Tendo o PGG, perfil geológico geotécnico, esses ensaios que eu estou mostrando vão dar uma caracterização, né, dos solos que nós temos, não só em termos de indicativos de comportamento, que é os que nós já vimos, como esses são os triaxiais, cisalhamento direto, e o adensamento, que vão dar as propriedades de engenharia. Então, é esses que configuram o que seria, então, os ensaios que estão formatando o que eu denomino hoje de e oriento para fazer o IgG 3, que é o PGG, desculpa, o IgG 3, que é, por coincidência, o PGG 3D, né? Então, eu vou aqui aproveitar os minutinhos para dizer exatamente esse produto novo. Nós estamos tendo dificuldade de pôr no mercado, mas está aqui uma forma de colocá-lo no mercado, né? Que é para os nossos colegas que fazem projeto geotécnico. Nós queremos não ser vistos como concorrentes, nós estamos querendo ser vistos. Isso é uma visão cristã, né? Ser visto como um parceiro, né? Como um agregado, né? Fazendo parte do corpo de Cristo, falando de uma forma cristã, né? É, e é difícil para a sociedade ver essa visão espiritual, né? Mas, enfim, a gente insiste com ela. Mas vamos falar do produto. O produto do PGG, então, 3D, ele é fantástico para a sociedade. E eu vou explicar por quê, né? Ele é, ele é fantástico porque, e aqui está escrito, né, aqui em cima, o empreendedorismo cristão é o que a gente pratica, que a gente sempre praticou, só agora estou dando o nome, ligado ao cristianismo, e o conhecimento trino também vem da capacidade do ser humano ter nascido de novo e ser inspirado por intuição, né, a voz de Deus, a comunhão que vem do Espírito Santo e a consciência verdadeira, né, que vem também da Trindade. Mas voltando à parte técnica, temática, que é o PGG 3D, então nós fazemos furos, com esses furos nós obtemos amostras, definimos os tipos de solo, tátil visualmente primeiro. A partir daí, nós começamos a definir as camadas, como vocês viram. Ao definir as camadas, então, nós passamos a definir os pontos de coleta de amostras deformadas, ou até de amostras indeformadas, dependendo do caso, né, caso a caso. E com essas amostras deformadas e indeformadas, vamos saber quais os solos que nós vamos cavar. Com eles, nós vamos praticar aterros. Então, nós desenvolvemos o PIG, que é o Programa de Investigação Geotécnica, que é em função dos tipos de solos encontrados naquela região chamada de representativa de uma certa camada, ou camada 1, camada 2, que tem o mesmo universo, né? Quer dizer, foram representados na sondagem como assemelhados, né? Então, eu coletei amostras que vão representar aquela região. E essas amostras, então, vão fazer ensaios, como nós mostramos aí, ensaios de índices físicos, para saber as características indicativas de comportamento, granometria, limites, para então também saber indicativos de comportamento, e depois os ensaios que indicam o comportamento, que é o ensaio de triaxial para resistência,
o ensaio odométrico para compressibilidade, ensaio de permeabilidade, que pode ser feito nos equipamentos que eu falei, triaxial, o odométrico, para saber a questão com relação à permeabilidade. Então é isso que eu tinha que falar na mini aula não, no mini treinamento da parte de temática. Então agora nós vamos para a segunda parte, que é falar